Então vamos lá, segundo princípio, mordomia. Mordomia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, o que é o princípio da mordomia? Mordomia é administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo ou alguém, preservar a integridade de. Então, basicamente, o princípio da mordomia é cuidar, administrar, né? Nós temos aqui empresários, tem mais empresários aqui. Então, quem é empresário sabe muito bem o que é isso. Oi? Futuramente, amém, profetiza aí. Então, a promessa é que Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda, né? Então, mordomia ser um bom mordomo, né? Tem uma outra palavra que é usada na Bíblia, que é a palavra despenseiro, né? Então, a palavra mordomo e dispenseiro, elas estão muito ligadas uma na outra. O que é um dispenseiro? O dispenseiro, ele era um funcionário, um servo que cuidava da despensa do seu senhor. Então, ele cuidava, ele administrava a despensa. José do Egito, por exemplo. José do Egito foi um personagem na Bíblia que ele administrou a despensa de Faraó. Durante um período de crise, de fome que houve no Egito, José ele tinha a responsabilidade de cuidar, de administrar, né, os celeiros, porque era um período de fome, né, na terra. Então, eu sempre digo que hoje todos nós somos uma espécie de José, todos nós, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus enviaria uma fome de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quem que vai saciar a fome dessas pessoas? Somos nós. Vocês estão sendo aqui formados, treinados para se tornar um líder, né? E alguém que vai ser cheio da palavra de Deus para poder alimentar essa multidão de famintos e sedentos lá fora. Então, isso é ser um mordomo. José do Egito foi um dos maiores administradores na Bíblia, né? Assim como Neemias também e tantos outros personagens. Então, Deus deseja fazer de cada um de nós um mordomo, um dispenseiro, alguém que cuida daquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar. Então, antes de Deus criar o homem, ele preparou toda a terra para recebê-lo. Deus preparou a alimentação, a segurança, tudo que o homem precisava para viver na terra. Depois de tudo pronto, criou o homem, obra-prima da sua criação, e o colocou no jardim do Éden, local que ele preparou para receber a sua imagem e semelhança. E como proprietário de todas as coisas no universo, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo o que ali havia, para cultivar e guardar a terra que havia sido preparada para ele. Ok? Então Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo que ali havia. Então assim não é diferente no dia de hoje. Tudo aquilo que nós temos, seja em primeiro lugar o teu corpo é o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar bem. Falei que eu e minha esposa entramos na academia, né? Estamos na academia, estamos cuidando da alimentação um pouco com mais intensidade, né? Então, basicamente tudo que Deus coloca na tua mão, os teus filhos, a tua empresa, os teus negócios, se você é empregado, você está cuidando para alguém, né? A Bíblia diz em Colossenses, quando eu estou servindo a um Senhor, eu tenho que fazer aquilo como se eu estivesse fazendo para o próprio Deus. Está escrito lá em Colossenses. Então, quando eu estou prestando um serviço para um patrão, eu tenho que imaginar que é como se eu estivesse fazendo aquilo para Deus. Porque ali eu estou sendo mordomo. Se eu não for um bom mordomo das coisas dos outros, né, Deus não vai poder me abençoar para que, de repente, eu venha ter o meu próprio negócio ou eu possa prosperar. Porque a Bíblia tem um princípio que diz que se eu não for fiel nas pequeninas coisas, Deus não pode me colocar nas grandes. Então eu tenho que ser fiel nas pequeninas para que Deus me coloque nas grandes. E isso começa lá no primeiro emprego que você tem,
Tem pessoas que às vezes passam a vida toda e não saem do mesmo emprego. Provavelmente alguma coisa está errada, né? Talvez ela não está sendo um excelente funcionário. Ele não está conseguindo se destacar. De repente ele está sendo um funcionário muito comum, né? Ele está fazendo só o básico. E se eu realmente quero ser alguém que espelha Deus, eu tenho que fazer aquilo que o patrão mandou fazer e, se possível, fazer melhor e a mais. Porque eu sou alguém que representa o Deus, quantos estão entendendo? Então, lá no meu emprego, eu tenho que ser o melhor funcionário. O meu patrão tem que olhar para mim, a minha patroa, e pensar assim, meu Deus, como essa pessoa é diferente. Ele não é igual aos outros funcionários. Por quê? Porque eu carrego a glória de Deus. Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Eu não posso ser igual a todo mundo. Está entendendo? Então, essa mesma responsabilidade que Deus deu para Adão e Eva lá no jardim, né? De cuidar do jardim do Éden, de cultivar, de guardar, Deus deu para cada um de nós. E aí diz aqui, né? De preservarmos a natureza. Eu sou um bom mordomo quando eu preservo a natureza. De não poluirmos o meio ambiente, jogando lixo nos rios, nas ruas, né? Tem gente que vai chupar um picolé, aí pega e joga lá a casquinha do picolé, ou o palito do picolé na rua, né? Tem um lixeiro para colocar, né? Eu nunca me esqueço, irmão. Eu sempre tive o hábito de tempos em tempos, estou precisando fazer isso novamente. Como pastor, de tempos em tempos a gente gostava de alugar um sítio e passar um final de semana, um domingo, a igreja, todo mundo junto no sítio. Então, a gente chama de junta panela, né? Cada família leva um prato de comida, a gente faz lá um churrasco, um pão com linguiça e passa o domingo todo mundo junto. Quando a igreja vai crescendo, é uma ótima ideia para poder reunir todo mundo, para poder ter o pastor, né? Tem cada vez mais dificuldade de poder contactar com todo mundo. Apesar que nessa visão do discipulado de Jesus, né, que é formar 12 discípulos, na teoria, você cuida de 12, que vai cuidar de mais 12, que vai cuidar de mais 12, e aí todo mundo é cuidado, e ninguém fica sem cuidar de ninguém, todo mundo é assistido, né? No entanto, para todos os efeitos, o pastor ele é o pastor de todos. Então, como fazer para uma igreja grande o pastor poder contactar todos, ou se relacionar com todos? Então, faz uma festa, lá faz um piquenique no domingo, né? E passa o domingo todo mundo junto. E ali o pastor consegue conversar um pouquinho com cada um. Então a gente sempre fez essa prática. E eu me lembro que uma vez a gente foi fazer isso num lugar onde tinha uma cachoeira. E quando encerrou, as pessoas foram embora. E tinha latinha de refrigerante, papelão, isopor, engradado de coisa, tudo jogado. Os irmãos foram tudo embora e deixaram aquela lixalhada lá, tudo em cima das pedras na cachoeira. E eu pensei, meu São Jesus dos crentes, necessário é nascer de novo. Os camaradas ainda não tinham aprendido sobre mordomia, porque é inadmissível, né? Você vai para um piquenique, você deixa tudo lá jogado lixo. Isso para um cristão não pega bem, né? Não cola. Lugar de lixo é no lixeiro, ok? Então, a mordomia está ligada à capacidade de administrar o nosso tempo. Diga-se de passagem, uma palavra que Deus tem falado muito conosco nesses dias, né? Que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Eu, particularmente, sou alguém que acredito que a gente está indo para o finalmente, a gente está indo para os últimos anos aqui na Terra, né? Então, se é verdade que a gente está vivendo os últimos anos aqui na Terra, mais do que nunca, a gente não pode desperdiçar tempo, jogar tempo fora, com besteira. Ou às vezes uma programação na televisão, ou até mesmo no YouTube, que aquilo não vai edificar em nada, mas absolutamente nada. Até esses videozinhos que a gente recebe dos nossos colegas no WhatsApp, né? Aí tem que filtrar muito isso daí, porque às vezes você está ali perdendo tempo, né? O apóstolo René chama isso de necrochorume. Eu não sei, talvez seja uma palavra grega, não sei explicar para vocês, mas são conteúdos que não edificam, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso daí, porque você está perdendo tempo com coisa que não leva a nada. Eu tenho que administrar bem o meu tempo,
usando da melhor maneira possível, sem desperdiçá-lo com coisas que não edificam. Devemos priorizar o tempo com o Senhor, orando e lendo a palavra. É um ótimo passatempo para o tempo, é mais do que um passatempo, né? Que é orar e ler e meditar na palavra. Né? Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, uma pessoa sábia é alguém que ele é um bom mordomo do tempo. Né? Ele não fica jogando tempo fora com... Tem a famosa roda dos escarnecedores. Né? Você está numa rodinha de pessoas, eles começam ali a falar, fazer fofoca, falar de sexo, droga e rock and roll. Então tem algumas coisas que não combinam mais para a gente. Né? Então, ou eu saio da roda, ou eu vou ser aquela pessoa que eu vou influenciar, é o chato da turma, né? Que vai mudar o assunto. Estraga prazer, né? Outra questão da mordomia. Cuidar dos dons e talentos que Deus nos deu. Né? Mateus 25, 14 a 30, né? Fala a parábola dos talentos. Né? Então Deus deu talentos para cada um de nós. Deus deu dons para cada um de nós. E Deus espera que nós possamos administrar esses dons, esses talentos da melhor forma. Okay? Não tem ninguém aqui que não tenha um dom, que não tenha um talento, que não tenha capacidade de fazer algo no reino de Deus, que não seja relevante. Um bom mordomo é alguém que vai administrar esses dons, que vai utilizar esses dons para o benefício do reino de Deus, da sua família, da sua sociedade, que não vai enterrar nenhum dos dons, né? Que vai colocar tudo à disposição. Mateus 25, 23. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Né? Como eu estava falando antes, né? Um bom mordomo, ele precisa ser fiel desde as pequeninas coisas, como também nas grandes coisas. Que muita gente, às vezes, na caminhada cristã, quer começar grande, né? Ele já quer entrar na igreja, ele já quer pegar o cargo de pastor. Ele quer ser o ministro do louvor. Geralmente as pessoas querem aqueles cargos que aparecem mais, né? Mas, e se a tua pastora pedir para você ficar que nem o Marcos Witt? Quem aqui já ouviu falar em Marcos Witt? Marcos Witt, ele é um cantor mexicano, né, que ficou famoso no mundo todo. Ele tem algumas músicas muito lindas, né? Uma delas, bem antiga, né? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Aí tem uma mais nova, né? Dios de pactos, que cumpres tu palavra, que guias mi destino. E tem um monte de música, né? É que vocês são mais jovens. Mas você procura lá no YouTube, Marcos Witt, tem muita música dele. E tem uma parte do testemunho do Marcos Witt que ele conta, uma das primeiras igrejas que ele foi servir. Ele, com todo o talento que ele tem vários CDs gravados, né? CDs, DVDs. Ele conta que uma das primeiras igrejas que ele foi servir, o pastor colocou ele para ficar cuidando do banheiro, limpando o banheiro. Não me lembro se foi um período de 2, 3, 4 meses. Então, hoje é um cara conhecido no mundo todo, com vários CDs e DVD gravados, músicas lindas, pode pesquisar lá no YouTube. Né? Mas começou a carreira dele como limpando o banheiro. Né? Todo mundo gosta de limpar o banheiro aqui? A gente pode conversar com a pastora Mena. Só uma brincadeirinha, tá, irmão? Só estão entendendo, né? A gente começa fiel nas pequeninas coisas. Cuidar dos discípulos, né? Que Deus nos confia, cuidar das células, tudo que envolve o reino de Deus. Então, mordomia envolve cuidado. Tudo aquilo que dão na minha mão para cuidar é mordomia. Tudo. Né? Somos mordomos de Deus. Precisamos entender que tudo que temos foi Ele quem nos deu. Se quisermos comer o melhor desta terra, vamos ter que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Tem uma promessa na Bíblia que diz que se nós formos fiéis, nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora, se eu quero comer o melhor dessa terra, eu vou precisar ser fiel
em tudo aquilo que Deus coloca na minha mão para administrar. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo, segundo as suas riquezas em glória, conforme está escrito lá em Filipenses 4,19. Terceiro princípio. Alguma dúvida do princípio mordomia? Bem tranquilo, né? Semear e colher. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Então, semear e colher. Quando Deus colocou o homem na terra, deu-lhe uma ordem: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. É Gênesis 16, 17. Mas o versículo continua: pois no dia em que comeres, certamente morrerás. E você já sabe o que aconteceu, né? Deus deu essa ordem, essa instrução para Adão e Adão e Eva fracassaram. Ali eles pecaram, né? Plantaram uma semente ruim, que gerou uma colheita ruim. O Senhor estava dizendo ao homem que, caso resolvesse desobedecer a ordem dada, receberia a consequência do seu ato, a morte. Se comesse, morreria. Essa é a lei da causa e do efeito. Ou seja, para toda ação há uma reação. É a lei da semeadura e da colheita. Tudo o que plantamos, certamente colheremos na mesma proporção. Então, eu gosto sempre de dizer assim, ninguém vai plantar laranja e vai nascer abacate. Ninguém vai plantar banana e vai nascer abóbora. Ninguém vai plantar melancia e vai colher abacaxi. Então, tudo que o homem planta, ele vai colher. Cada atitude nossa é uma semente. Tudo que eu faço hoje no presente é uma semente para o futuro. Você sabia que o futuro, o nosso futuro, ele nada mais é do que a colheita de tudo aquilo que eu faço no presente? Esse é o futuro. Como é que eu faço para ter um bom futuro? Eu tenho vários sonhos, eu quero ter um futuro de êxito. Como é que eu faço? Cada semente que eu planto hoje no meu dia a dia, cada atitude minha, cada gesto, desde um abraço, um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo é semente. Uma palavra que eu dou, um gesto, um abraço que eu dou na minha mãe, um beijo que eu dou no meu pai, cada atitude que eu faço, um serviço que eu prestei para o meu patrão, ou que eu deixei de fazer, algo que eu fiz ou deixei de fazer, todas as atitudes, todos os gestos, tudo se transforma em semente. Né? Assim como também as ofertas, né? Quando eu trago uma oferta na casa de Deus, também é uma semente, que vai gerar uma colheita. Né? A Bíblia diz que quem semeia pouco ceifará. Quem semeia com abundância colherá. Então, tudo que eu faço em gestos, palavras, atitudes, tudo é semente. E eu gosto de dizer que até o nosso pensamento pode se transformar numa semente. Às vezes um pensamento teu pode se transformar num gesto, que pode se transformar num hábito, que vai gerar uma colheita. Então, por isso que quando a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Eu tenho que pensar em coisas boas, a minha mente tem que estar purificada. A palavra de Deus diz: sobre tudo se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então eu tenho que cuidar com o que eu estou pensando, tenho que cuidar com os meus pensamentos, eu tenho que cuidar com aquilo que eu alimento a minha alma. Porque se a minha alma, meus pensamentos forem contaminados, né? Tem gente que gosta de ver filme de terror, né? Tem gente que gosta de ver umas novelas que, dependendo do canal de televisão, que eu não vou citar nome, né? Só Jesus na causa. A minha esposa, ela gosta de ver uma série na Netflix que é do Dorama, né?
que é uma série dos coreanozinhos, né? E eu demorei para entender por que ela gosta tanto de ver essa série. Agora caiu a minha ficha. Porque essas séries coreanas são totalmente puras, não tem sexo, não tem cena de, sabe, de violência, não tem nada. É uma coisa totalmente pura, né? Um namoro puro, é tudo. Então aquilo ali é uma coisa que não faz mal para ninguém. E para ela é uma terapia, ela relaxa quando está vendo aquilo ali. Então se é para ver novela, né, de determinados programas, de determinados canais de televisão, pelo amor de Deus, vai ver o dorama, mas não vê esse negócio, né? Ou pega um filme legal para ver, mas seleciona, né? Seleciona. Tem filmes que edificam, né? Tem um aplicativo que baixa no celular. Eu tinha no meu celular, eu acabei tirando porque eu estava sem memória do meu celular. Não sei se vocês já ouviram falar no The Chosen, né? The Chosen é um aplicativo que você baixa, que ele dá acesso a vários filmes evangélicos, filmes cristãos da história de Jesus, documentários, né, que aí você consegue até se identificar, entender melhor como que era nos dias de Jesus, né, como que era a cultura judaica e tal. Eu tive assistindo alguns na época que eu tinha o aplicativo, muito bom. Documental sobre o Novo Testamento. Tem uma série sobre o Novo Testamento? Tipo assim, é um projeto de financiamento coletivo. E daí, tipo assim, várias pessoas ao redor do mundo doam dinheiro e eles fazem uma série documentada, tipo, em cima da Bíblia, de vários outros pesquisas e tal, sobre como foi realmente na época, assim. Olha só. Então, são conteúdos que edificam, né, que somam. E eu não sei se eu comentei na aula passada, né? A partir do momento que eu identifico, né, o que Deus revela para mim, qual que é a minha missão de vida, qual que é o meu propósito de vida, o que eu nasci para ser, quais que são os meus sonhos. Eu sonho em ser um bombeiro, eu sonho em ser um médico, eu sonho em ser um grande advogado, eu sonho em ser um grande empresário, eu sonho em ser uma médica, um dentista, um pastor, um apóstolo. A partir do momento que eu identifico o propósito de Deus para a minha vida, então eu tenho que focar nisso. Se eu vou ingerir um conteúdo digital, se eu vou ler um livro, se eu vou ver um programa de televisão, o ideal é que eu tenha foco, o ideal é que eu venha filtrar, selecionar os conteúdos, que esses conteúdos estejam mais direcionados dentro daquilo que é o meu projeto de vida, o meu sonho. Né? Claro que eu não estou tirando de vocês aqui os momentos de lazer, né? Não me interpreta mal. Momento de lazer todo mundo precisa. Aquele momento que você vai com a sua família no cinema, não sei quantos aqui já foi com filho no cinema. A gente não vai sempre, mas de vez em quando a gente vai no cinema. Eu, minha esposa e os nossos filhos. É maravilhoso, é aquele momento ali que a gente descontrai em família, compra a pipoca junto ali, né? E passa o dia junto, é maravilhoso. Então é importante. Agora, a vida não é só isso, né? Eu tenho que ter metas, se eu quero realmente prosperar, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter objetivo. E aí é onde que volta de novo a questão de administrar bem o tempo, volta na mordomia, né? Administrar bem o tempo para não botar o meu tempo fora com coisas que não vão edificar em nada. Né? Se for ainda um conteúdo que vai te ajudar a relaxar, né, como eu citei ali o dorama, né, vai ajudar você a dar uma descontraída, bênção de Deus. Agora, o ideal é que tudo tenha um propósito, né? Ok? Então, tudo que eu planto, eu vou ter direito a uma colheita. O meu futuro, ele é construído de sementes do presente. Se nós olharmos ao nosso redor, no nosso dia a dia, veremos claramente este princípio. Por exemplo, se estudarmos, aprenderemos e vamos tirar boas notas. Né? O contrário, se eu não estudo, não vou aprender, não vou ter boa nota. Se respeitarmos as pessoas, seremos respeitados. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se desobedecermos, receberemos correção. Em Oséias 8:7, lemos que aqueles que semeiam vento, colhem tempestades. Quem semeia vento, colhe tempestade. Tem um outro texto que eu gosto muito também, que está em Eclesiastes 11,
que foi um texto que me direcionou muito durante o período da pandemia, porque durante a pandemia Deus me deu a direção. Eu gravei mais de 1000 vídeos, 2000 vídeos, áudios, mensagens bíblicas, né, que eu espalhei pelas redes sociais. E um dos textos que me deu muita força foi Eclesiastes 11, né, que diz: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E aí depois, versículo 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então quem fica olhando para o vento nunca vai plantar. Fica olhando para o vento, fica olhando para a economia, fica olhando para agora, meu Deus, e se realmente assumir o novo presidente, e como que vai ser? Não fica olhando para... Não fica olhando para o lado, não fica olhando para o vento, não fica olhando para... Que nem Pedro, né, que olhou para o mar e afundou. A Bíblia diz: levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então os meus olhos estão em Jesus, meus olhos não estão na terra e nem no homem. Então tem gente que fica olhando para o vento. Quem fica olhando para o vento, então agora acho que eu até vou fechar minha empresa, agora nem vou deixar para abrir minha empresa só quando terminar esse governo ruim aí que está querendo começar aí no Brasil. Não, eu tenho que ter fé que Deus está conosco, e se Deus é por nós, independente de qualquer cenário econômico ou político, eu com Deus sou maioria, né? E com Deus do meu lado vai dar certo. Sempre vai dar certo, independente de qualquer coisa. O que é semear o vento? Quem semeia vento colhe tempestade, né? Diz aqui em Oséias 8:7. É quando usamos palavras grosseiras, de desobediência, atos agressivos, né? Pessoas que têm palavras pesadas, né? Acho que Moisés, Deus designou alguém para ir do lado dele, o Arão, né? Na missão de Moisés, porque Moisés, a Bíblia diz que ele era duro de palavras, né? Então alguns interpretam que Moisés ele era meio rude, meio grosseirão, né? Então para isso Deus levantou Arão, que era mais polido, mais meigo, né? Então, quem usa a palavra grosseira, atos agressivos, né, vai colher tempestade. Por isso, precisamos tomar cuidado com tudo que falamos ou fazemos, porque vamos colher os frutos dos nossos atos. Tem que vigiar tudo que a gente faz, né, porque a gente vai colher. Um dia vai colher, seja bom ou seja ruim. Um fariseu, doutor da lei, perguntou certa vez a Jesus qual era o grande mandamento. Jesus lhe respondeu que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo, que vem ligado ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 ao 39. Qual a relação dessa palavra com semear e colher? Simples. Tudo que eu quero que façam a mim, terei que fazer para os outros. Ok? Mateus 7, 12. Tudo que eu quero que os homens façam a mim, eu tenho que fazer para os outros. É muito comum, né? A gente está esperando ser amado, mas a gente não tem atitudes de amor. Eu quero ser respeitado, mas eu não tenho atitudes de respeito. Eu quero que as pessoas me abençoem, mas eu não tenho o hábito de abençoar os outros, né? Eu quero ter paz com as pessoas, quero viver em paz com todo mundo, mas eu não busco essa paz, né? Eu sou alguém meio estressadinho, que na hora de uma intriga eu sou o primeiro a botar a lenha na fogueira, então eu vou colher aquilo que eu planto. O marido, eu gostaria que a minha esposa fosse mais romântica, a minha esposa não tem o hábito de dizer eu te amo, a minha esposa não tem o hábito de fazer carinho em mim. Tá, mas você está fazendo nela? Você costuma dizer para ela que você ama ela? Então, normalmente, a gente está sempre querendo colher coisas que a gente não planta. Então, eu tenho que começar
a me policiar para saber se eu estou plantando aquilo que eu quero colher. Né? Eu quero que o meu filho me dê carinho, eu estou dando carinho para o meu filho. Né? Então, tudo aquilo que eu espero receber do outro, primeiro eu tenho que ser o exemplo. O problema nosso é que a gente está sempre esperando pelo outro. A mulher está esperando pelo marido tomar iniciativa. Aí o marido está esperando a mulher tomar iniciativa. O discípulo está esperando o pastor tomar iniciativa. O pastor está esperando o discípulo tomar iniciativa. O filho está esperando o pai tomar iniciativa. A mãe está esperando a filha tomar iniciativa. Né? Então é assim que a gente é. Mas eu não posso. É aquela coisa, né? Você está na igreja, aí de repente você está andando, aí você vê uma barata morta no meio do caminho. Né? Aí ao invés de você simplesmente pegar, ir lá, pega um papel, um lenço umedecido, uma coisa, você remove aquele lixo que está ali e joga no lixo, você fica procurando onde é que está a faxineira da igreja, onde é que está a zeladora da minha empresa que não viu essa sujeira aqui caída no chão. Então a gente quer que o empregado ou aquela pessoa que é responsável por aquele negócio, ela venha e resolva o problema. Quando na verdade eu deveria ter iniciativa. Eu deveria ter iniciativa. Eu enxerguei o problema, então agora eu resolvo. Esses dias lá em casa, ela deu um pito, lá deu um xingão, não sei se foi na minha esposa ou na minha filha. Porque elas identificaram lá dentro de casa um serviço que tinha que ser feito e vieram cobrar de mim, só que eu já estava sobrecarregado fazendo outras coisas. E aí eu ali, trabalhando, tentando dar... Porque lá em casa a gente ajuda em tudo, né? Ajuda a lavar a louça, cuidar do cachorro, tirar o lixo, limpar o pátio, varrer a casa, lavar o carro, tudo a gente faz, né? Mas a gente também divide as tarefas lá em casa, não sei como é que é na sua. Né? E aí a minha filha e a minha esposa estavam cobrando de mim uma tarefa extra. Eu peguei e disse, vocês identificaram a tarefa extra? Que legal, então vocês fazem então. Porque eu já estou fazendo isso aqui e aquele outro. Então a gente gosta de mandar os outros fazer. Mas a gente é ruim de botar a mão na massa e resolver o problema. Né? Então tudo isso é semear e colher. Eu gostaria tanto de receber uma visita do meu líder de célula. Gostaria tanto de receber uma visita do meu pastor. Quando é que foi a última vez que você visitou ele? Então, eu gostaria que tudo aquilo que eu quero que os homens me façam, primeiro faz você. Porque se você fizer, você plantou uma semente que vai estar te dando direito a uma colheita. Agora, se eu fico esperando a outra pessoa fazer, quem vai fazer primeiro? Eu ou ela. Aí ninguém planta, ninguém colhe. Você está entendendo? Então alguém tem que tomar a iniciativa. Né? Então que sejamos nós aqueles que vão dar o primeiro passo, que vão tomar as rédeas, né? Que vão ser os primogênitos, que vão à frente, né? Os Joões Batistas dessa geração, aqueles que vão à frente preparando o caminho, que tomam a iniciativa, né? Que vai à frente. O apóstolo René sempre diz que quem sai na frente governa. Então, quer ser um governador, quer ser alguém que governa, seja sempre a pessoa a tomar a iniciativa. Não espere pelos outros. Já sai logo plantando que você vai ser o primeiro a colher. Ok? Provérbios 18:1, né, diz que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, em vez de eu ficar isolado, esperando que as pessoas venham até mim, eu vou até elas. Tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça você primeiro, pois tudo aquilo que você semear, colherá o fruto segundo a sua espécie. O fruto é resultado da semente. Cuidado com o que você está semeando. Ok? Cuidado com o que você está semeando. Agora, se eu planto coisas boas, eu não tenho que temer nada. Ok? Podemos ir para o quarto? Vamos mais um princípio, aí a gente encerra a aula hoje, ok?